E aí pessoal, como é que vocês estão? Espero que bem. Bom dia, né? Que é a hora que eu estou gravando essa aula. Boa tarde, boa noite. Espero que vocês estejam acompanhando as videoaulas, né? Entendendo o conteúdo que está sendo passado para vocês. Fazem as atividades, não deixem de fazer as atividades, certo? Também não deixem de enviar suas dúvidas, ou seja, aquilo que vocês não entenderem, vocês mandam as dúvidas, questionam, certo? Que eu vou estar respondendo vocês sem dúvida nenhuma, certo? Para a gente ficar sem dúvida e conseguir compreender ao máximo o conteúdo que está sendo passado aqui para vocês na forma dessas videoaulas, certo? Na aula passada, o que a gente estudou na aula passada? Na aula passada a gente estudou o processo do início daquilo que a gente chama da concepção, né, da fecundação. Ou seja, no caso daquelas pessoas elas terem tido relações sexuais, né, sem nenhum método contraceptivo, ou seja, sem nenhum método para evitar a concepção, a gente chama de métodos contraceptivos, são os métodos para evitar a gravidez, né, para evitar uma gestação. Então a gente viu lá que se a pessoa tiver relações sexuais sem utilização de nenhum desses métodos, que a gente vai ver nas próximas aulas, a gente vai ver alguns tipos de métodos contraceptivos, a pessoa pode, né, engravidar, né? Então, eu expliquei a vocês na aula passada também a questão lá do ciclo menstrual, né? Então as etapas dos ciclos, as fases dos ciclos, e eu expliquei lá que se a pessoa tiver relações sexuais sem os métodos contraceptivos, naquele período lá que a gente chamava de período fértil, né? Que seriam compostos pelo quê? O dia da ovulação, né? Que seria lá o dia 14 do ciclo menstrual, e aí, para uma faixa segura, né? 3 dias antes e 3 dias depois, né? Porque existe aquela possibilidade do espermatozoide sobreviver por até 72 horas no corpo, dentro do aparelho reprodutor feminino, certo? Então, esse período fértil aí, se a pessoa tiver relações sexuais sem nenhum método contraceptivo, muito provavelmente pode acontecer o processo de fecundação, ou seja, o espermatozoide ele vai alcançar o óvulo lá na altura das tubas uterinas, né, ou das trompas, chamadas também de trompas de Falópio, e aí acontece o processo de fecundação. Aí eu mostrei lá as etapas que acontecem na fecundação, né, até a chegada do espermatozoide no óvulo, a conexão do espermatozoide lá na corona radiada, né, a liberação das enzimas digestivas presentes no acrossoma do espermatozoide, né, naquele capacetezinho que ele tem, a conexão dessas enzimas, a abertura de passagem na corona radiada na zona pelúcida, até que o espermatozoide ele encontre a membrana plasmática, ou seja, a membrana que reveste o óvulo, né? Então vai ter lá a conexão entre a membrana que reveste o espermatozoide e a membrana do óvulo, a membrana celular, né, que a gente chama de membrana plasmática, e vai ter essa ligação entre essas duas membranas. Então vai entrar no interior do óvulo o citoplasma, né, ou seja, aquilo que preenche a célula do espermatozoide, o pronúcleo, né, que é o núcleo do espermatozoide, que vai estar lá com os cromossomos que foram cedidos pelo pai, né? E lembrando lá que a peça intermediária do espermatozoide, ou seja, onde estão as mitocôndrias e presa ao flagelo, ela não entra no óvulo, certo? Ela fica fora do óvulo. Então, as mitocôndrias, que são organelas, ou seja, são estruturas celulares que servem para a produção de energia nas células, as que a gente tem, todo mundo, é herdada de nossa mãe. Ou seja, as mitocôndrias não são células, são todas herdadas de nossa mãe, não são herdadas do nosso pai, certo? Ela é uma organela das células que, como ela fica, a peça intermediária do espermatozoide, ela não entra no óvulo, ela é descartada no processo de fecundação. Então, todas as mitocôndrias, ou seja, essas organelas que produzem energia, né, no espermatozoide, eles não entram no óvulo. Então, a gente herda, além do material dos 23 cromossomos da nossa mãe e dos 23 cromossomos do nosso pai, todas essas organelas que a gente tem em todas as células do nosso corpo são herdadas de nossa mãe, certo? Então, por que eu falo isso? Porque tem alguns casos de pessoas que têm problemas algumas condições, né, que a pessoa tem problemas na produção da energia celular, né, na produção da energia nas células, e aí esses problemas podem ser herdados exclusivamente por causa das mitocôndrias da mãe. Ou seja, se a mãe tiver esse problema, provavelmente os seus filhos vão ter, porque como a gente herda exclusivamente as mitocôndrias de nossa mãe, certo? Então essa organelazinha aí é um caráter que a gente tem em comum a nossa mãe, né? Certo? Que a gente passa longe de ter dos nossos pais, certo? O que não é nenhum problema, mas é só uma curiosidade, né? Ou seja, que essa organelazinha que produz energia em todas as células do nosso corpo, a gente herdou ela exclusivamente
da nossa mãe, ou seja, não tem nenhum tipo de herança ligada ao nosso pai nesse caso, né? Ao meu pai e ao pai de vocês, com certeza, certo? E aí mostrei lá que após esse processo acontece o que a gente dizia, né? Que ocorreria ali a fusão lá mais ou menos no primeiro dia, entre o primeiro e o segundo dia. Após a fecundação a gente teria lá a fusão dos núcleos, né? Ou os pronúcleos do espermatozoide e do óvulo, né? Então quando eles se juntam eles vão unir aqueles 23 cromossomos da nossa mãe e 23 cromossomos do nosso pai. E aí forma né, aquela célula que a gente chama do zigoto. O zigoto é aquela célula originária, ou seja, a célula que vai dar origem a todas as células do nosso corpo, né? Então o zigoto ele vai começar o processo de divisão celular, que a gente chama de clivagem, né? Ou seja, ele vai começar a formar novas células. Então essas células vão se multiplicando, sempre assim, uma célula formando duas, sempre dobrando, né? Essa divisão celular que a gente chama de mitose, que é uma divisão celular que origina cópias daquela célula, da mesma célula. A mitose acontece no nosso corpo sempre, assim, nas células da pele, sempre está tendo substituição de células no nosso corpo, ela vai fazendo por mitose. A mitose, lá no desenvolvimento embrionário, a gente chama de clivagem, certo? Então nesse momento aí, a gente teve a fecundação, mas não é considerada ainda a gravidez, certo? Ou seja, não aconteceu ainda a gravidez. Então essas células elas vão se multiplicando, uma dando origem a duas, de 2 a 4, 4 a 8, 8 a 16, 16 a 32, e ela vai se multiplicando em uma velocidade bem grande, certo? Mais ou menos lá com ela vai se multiplicando e sendo deslocada pela tuba uterina. Mais ou menos com 7 a 9 dias, 7, 8 ou 9 dias, após a fecundação, o embrião que ele cai no útero, ele vai fazer o processo de fixação na parede do útero, lá no endométrio, né? Ele vai cavar o endométrio e vai se prender no endométrio, impedindo assim que o endométrio se solte ao final do ciclo menstrual, formando o que a gente chama da menstruação, certo? Essa fixação do embrião é aquilo que a gente chama de nidação. Então a nidação ela dispara uma série de sinais no corpo da mulher que impede que ocorra o processo de contração dos músculos do útero, né, o miômetro, e assim impeça a liberação do endométrio, ou seja, o endométrio não se solta. Porque ele não se solta? Porque se ele se soltar, o embrião vai sair junto, e aí vai acontecer o processo que a gente chama de aborto natural, né? Certo? Na próxima aula eu explico um pouquinho mais sobre a questão do que é o aborto e como é que ele pode ser, o que ele pode ocorrer, né? Como ele pode ocorrer. Certo? Então, quando acontece o processo de nidação, ou seja, a fixação do embrião na parede uterina, aí, ou seja, no endométrio, aí a gente pode dizer que aconteceu a gravidez, ou seja, pode considerar que aquela pessoa está grávida, ou seja, ali iniciou a gestação, quando acontece o processo de nidação. Então, como a nidação impede a liberação do endométrio, como ela impede o processo de menstruação, então a ausência de menstruação é o primeiro sinal de gravidez, certo? Então, a pessoa teve relações sexuais sem uso de nenhum método contraceptivo, não menstruou quando deveria menstruar, é um sinal que que a pessoa pode estar grávida, né? Aí ela pode fazer o teste. Tem 2 testes, né? Tem um teste de sangue, que vai detectar os hormônios da gravidez, né? E também tem o teste da urina também, que capta também esses hormônios quando saem na urina, no processo de filtragem do sangue. Mais pra frente a gente vai ver como esse processo acontece. Tá, certo? Então aí iniciou a gravidez, ou seja, a pessoa é considerada grávida a partir do processo de nidação, ou seja, não tem como o embrião sair junto com a menstruação, porque a nidação impede esse processo, certo? Antes de falar das etapas da gestação, vamos falar um pouquinho sobre 2 coisinhas. Uma primeira coisinha é o processo de formação de gêmeos, né? Ou seja, como é que os gêmeos acontecem. E a outra que eu vou falar sobre os anexos embrionários, ou seja, as estruturas que permitem que o embrião ele se mantenha funcional, né? Ou seja, que ele possa se desenvolver até formar um novo indivíduo, certo? Aí na próxima aula eu falo das etapas da gestação, falo do parto, falo da questão da alimentação e explico um pouquinho sobre o que pode levar a um processo de aborto, certo? Então vamos agora pelo começo. Quando a pessoa tem o que eu expliquei para vocês algumas aulas atrás é que geralmente a cada ciclo menstrual a pessoa libera um óvulo, certo?
Então a cada ciclo, novo ciclo, em média a pessoa vai liberar um óvulo, seja pelo ovário direito, seja pelo ovário esquerdo. Então a média é que a pessoa libera esse único óvulo. Existem casos que a pessoa pode liberar de mais de um óvulo por ciclo menstrual, que a gente chama de da poliovulação, ou seja, a pessoa liberou mais de um óvulo, ela pode liberar 2, 3, 4. O mais comum é a cada ciclo liberar um, certo? Mas pode ser que libere 1, 2, 3 e sei lá, 4 óvulos, depende. Quanto maior o número de óvulos é mais raro, certo? O comum é 1, 2 é comum, mas não tão comum, 3 já é menos comum, 4 já é mais raro, 5, certo? Então vai diminuindo quanto o maior número de ovulações, ou seja, de liberação de óvulos no mesmo ciclo menstrual, vai se tornando mais raro, números crescentes, certo? O normal, o usual é liberar um óvulo, certo? Então o que acontece? Como eu expliquei lá, vai acontecer o processo de fecundação e aquele embrião ele vai dar origem, se concluir o processo de desenvolvimento embrionário, a formação do feto, até a formação do bebê lá no final, durante o parto, a gente ali está tratando vai nascer um indivíduo. Mas no caso dos gêmeos, como é que pode nascer gêmeos? Como é que pode nascer mais de um indivíduo? Toda a gestação de gêmeos é igual? Quais são as diferenças? Então eu vi aqui, agora, a gente separa dois grupos de tipos de gêmeos, né? Duas classificações de gêmeos, que a gente vai ver agora. O primeiro que a gente tem aqui são o que a gente chama dos gêmeos univitelinos. Esses gêmeos univitelinos, eles podem ser chamados de outros termos. Pode ser chamado aqui, estou trazendo como univitelinos, mas eles também podem ser chamados de monozigóticos, certo? E pode chamar também esses gêmeos de gêmeos idênticos, certo? Então gêmeos univitelinos, gêmeos monozigóticos e gêmeos idênticos, eles são a mesma coisa, são três termos para o mesmo tipo de gêmeos: univitelinos, monozigóticos, gêmeos idênticos, certo? Por que ele chama ele de gêmeos univitelinos, monozigóticos ou gêmeos idênticos, certo? Por que são chamados assim? No caso dos gêmeos idênticos, né, os univitelinos, monozigóticos, o que é que vai acontecer para formar esse tipo de gêmeos? Um único óvulo, ele é fecundado, ou seja, no caso dos gêmeos idênticos, não acontece um processo de liberação de mais um óvulo. É um óvulo fecundado, certo? Por isso que a gente chama de monozigóticos. Por que isso acontece? Você vai ter lá um espermatozoide fecundando um único óvulo. Então ali, veja lá em cima, um único ovo fecundado se divide em duas células. Aí óvulo é óvulo, né? Óvulo significa célula ovo. Então ali está escrito ovo, é porque é célula ovo, é o óvulo. Então o que acontece? Um espermatozoide fecunda um óvulo, certo? E aí esse óvulo ele vai começar a fazer os seus processos de clivagens, ou seja, os seus processos de formação de novas células. Então a gente vai ter lá um óvulo, formou um zigoto, certo? Uma única fecundação, formando um único zigoto, vai começar esse processo de divisão das clivagens, né? Então a célula óvulo formam duas, e aí o zigoto ele vai continuar se dividindo, né? Então duas células formam 4, 4, 8, ele vai se dividir naquele mesmo único embriãozinho que está se formando. O que é que acontece? Pode acontecer que depois do processo lá, quando formula aquela mórula, naquele aglomerado de células que está se dividindo e separar, pode acontecer o processo de que esse aglomerado de células, essa bola de células, pode fazer com que elas podem se dividir. Ou seja, essa massa de células ela pode formar duas massas de células separadas, certo? Então você tem aquele aglomerado de células, né, único, que formaria um único embrião, e o que acontece? Eles podem, por algum motivo, se separar, ou seja, se soltar esses bolos de células. Então, quando eles se separam, ou seja, uma grande bola de células se separa formando duas bolas de células, elas vão continuar seus processos de clivagem. Só que o que vai acontecer? Cada um desses aglomerados celulares vão formar um indivíduo inseparado, certo? Então as duas massas celulares vão originar indivíduos idênticos. Nesse caso, a gente vai formar os gêmeos univitelinos. Gente, por que esses indivíduos são idênticos? Ou seja, são aqueles gêmeos que são idênticos. Por que eles são idênticos? Porque eles são originados da mesma fecundação. Ou seja, eles são originados do mesmo material genético que tinha naquele óvulo e do mesmo material genético que tinha no espermatozoide. Eles são frutos da combinação do mesmo espermatozoide com o mesmo óvulo. Ou seja, eles são idênticos porque eles compartilham o mesmo material genético.
eles têm as mesmas características hereditárias que foram combinadas durante a fecundação. Então por isso que eles nascem com a fisionomia muito parecida, se não, não parecida não, praticamente idêntica, né? Às vezes com pequenas diferenças que podem se formar durante o processo de desenvolvimento lá do feto, né? Algumas diferenças mínimas, mas eles serão idênticos, terão o mesmo material genético porque eles são frutos da mesma fecundação. A gente diz que eles são monozigóticos por isso, monozigótico, mono ou simples, zigoto. Eles surgem a partir do mesmo zigoto. A gente chama eles de gêmeos idênticos, por quê? Porque eles compartilham o mesmo material genético, certo? Eles são frutos da mesma fecundação. A gente chama eles de univitelinos porque eles dividem a mesma estrutura placentária, né? A gente também pode dizer que são gêmeos de uma mesma placenta, né? Eles vêm conectados um lá cada um com seu cordãozinho umbilical, já eu explico isso, certo? Então daí eles são chamados de gêmeos univitelinos, monozigóticos ou idênticos. Por quê? Porque é um espermatozoide fecundando um óvulo, ou seja, formando um tipo de combinação genética. Após a divisão celular, o que pode acontecer? Essa simaridade de células pode se dividir em dois, e cada novo bolo celular desse vai gerar um indivíduo que é idêntico, certo? Então são gêmeos idênticos. Professor, e se forem trigêmeos idênticos? Ao invés dessa mórula, dessa bola celular, essa bola cheia de células se dividir em duas, ela se divide em três. Então cada divisão dessa, cada bolinho de células desse vai formar um indivíduo. Isso aí são trigêmeos idênticos. Por quê? Trigêmeos univitelinos ou monozigóticos, porque eles vêm da mesma fecundação. Um óvulo fecundado por um espermatozoide. Professor, você divide em quadrigêmeos idênticos. E por aí vai, certo? É nesse caso de univitelinos ali que também tem aqueles casos que a gente chama de gêmeos siameses, né? Que são aqueles gêmeos que eles nascem com o corpo grudado, né? Às vezes o tronco, depende do grau de siamês. O que acontece? Essas células iniciaram um processo de divisão, esse aglomerado de células, mas não se dividem totalmente. Então eles se manteram presos por alguma parte do embrião em formação, né? E eles continuaram seu desenvolvimento, e às vezes alguma parte do corpo fica preso. Às vezes eles dividem toda a estrutura interna do coração, pulmão, ou às vezes ele só é preso pela cabeça. Tem vários casos diferentes. Depende de que parte fica conectada do embrião. Vocês vão estudar lá no no ensino médio, no desenvolvimento embrionário, que vai ver que cada partezinha do embrião em formação, lá do blastocista, cada tecido, cada posição de células que tiver, ela vai dar origem a partes diferentes do corpo. Então, dependendo de que parte do embrião ela estiver conectada, pode ser que eles nasçam colados pela cabeça, pelo tronco. Não vou botar aqui as fotos aqui, porque vocês podem pesquisar na internet, porque tem gente que pode se sensibilizar demais com isso. Então aqui a gente tem o caso dos gêmeos univitelinos. Vamos ver agora aqui o caso dos gêmeos bivitelinos, ou gêmeos diferentes, ou gêmeos dizigóticos. O que acontece aqui? Nesse caso aqui da formação dos gêmeos que são não idênticos, ou bivitelinos, ou dizigóticos, eles vão acontecer quando ocorre um processo de poliovulação. Ou seja, ao invés do óvulo ou do ovário liberar na ovulação um único óvulo, ele pode, por exemplo, ter liberado 2 óvulos. Então o que pode acontecer? Se aquela pessoa liberou 2 óvulos na sua ovulação, pode ser que cada espermatozoide seja fecundado, cada óvulo seja fecundado por um espermatozoide diferente. Então ele vai gerar 2 gestações de uma vez só. Ou seja, então você vai ter 2 processos de fecundação. Então esses 2 óvulos que foram liberados vão ser fecundados por 2 espermatozoides diferentes. Então ele vai formar 2 zigotos diferentes. Esses zigotos diferentes vão iniciar seus processos de clivagens, ou seja, de divisão celular. Esses 2 zigotos vão formar essas 2 massas de células independentes, e cada uma delas vai formar um indivíduo, ou seja, cada uma delas vai formar uma placenta, cada uma delas vai formar uma bolsa amniótica, e esses gêmeos eles vão ser diferentes. Por que eles vão ser diferentes? Em sua fisionomia, em seus traços, porque eles são frutos de fecundações diferentes. Então óvulos diferentes foram fecundados por espermatozoides diferentes. Já que esses óvulos diferentes foram fecundados por espermatozoides diferentes, eles têm uma combinação genética, um arranjo genético diferente, certo? Cada espermatozoide leva uma combinação de cromossomos, cada óvulo leva uma combinação de cromossomos diferentes. Então, se eles são frutos de fecundações diferentes, ou seja, de óvulos diferentes,
de espermatozoides diferentes, eles não vão ser idênticos. Eles vão ser iguais a qualquer outro irmão, né? Quem tem irmão aí, por exemplo, Bia e Luísa, elas são irmãs, elas se parecem por serem irmãs, né? Mas elas são bem diferentes uma das outras. Elas poderiam ter nascido, por exemplo, de uma mesma gestação de gêmeos diferentes. Ou seja, a gente chamaria eles de gêmeos por quê? Porque eles são frutos de uma mesma gestação. Ou seja, eles vão nascer juntos no mesmo período, né? Como eles são frutos de uma mesma gestação, a gente chama eles de gêmeos. Mas eles são frutos de fecundações diferentes. Ou seja, como seria isso? Então, por exemplo, eu tenho 4 irmãos. Quer dizer, 3 irmãos, né? Comigo são 4. Então, cada um de nós foi fruto de uma fecundação diferente em uma gestação diferente. Por isso que nós não somos gêmeos. Nesse caso aí, as pessoas são gêmeas porque elas são fruto de uma mesma gestação. Ou seja, elas se desenvolvem no mesmo período gestacional, numa mesma gravidez, certo? Mas eles são diferentes, porque eles, assim como eu sou diferente dos meus irmãos, porque cada um de nós veio da fecundação de um óvulo de espermatozoide, que é o caso, por exemplo, de Bia e Luísa, né? Elas são frutos de fecundações diferentes, elas não são gêmeas, certo? Mas elas são frutos de fecundações, ou elas são gêmeas. Nunca perguntei se são gêmeas, vocês não são gêmeas não, né? Depois me mandem aí vocês me respondendo isso. Então são gêmeos diferentes, porque eles vão ter... o DNA delas é diferente, certo? O DNA desses gêmeos aí, eles são diferentes, certo? Eles são frutos de fecundações diferentes, são frutos de combinações genéticas diferentes, mas são da mesma gestação. Então aí a gente vai dizer que eles são gêmeos bivitelínicos, porque eles vão ter ou placentas separadas, né? Cada um tem sua placenta, cada um fica na sua bolsa amniótica separadinho. Eles são não idênticos, porque eles têm material genético diferentes. Semelhantes porque vêm do mesmo pai e da mesma mãe, mas diferentes, certo? E eles são dizigotos porque eles vêm de 2 zigotos diferentes, certo? Professor, se forem 3, se a pessoa tiver, se num caso de poliovulação a pessoa liberar 3 óvulos, cada um desses óvulos pode ser fecundado por um espermatozoide diferente. Então nesse caso aí você pode formar um caso de trigêmeos não idênticos, ou trigêmeos trivitelínicos, ou trigêmeos trizigóticos, né? E cada fecundação dessa vai originar um zigoto diferente. Então esses serão trigêmeos não idênticos, trigêmeos diferentes, certo? Não é o caso do primeiro, que é um óvulo, uma fecundação formando 3 massas celulares. Aí são três gêmeos ou trigêmeos idênticos, né? Nesse caso aí não. A pessoa liberou 4 óvulos. Cada um dos óvulos foi fecundado por um espermatozoide, por não ser quadrigêmeos, certo? E eles serão não idênticos, porque cada um é fruto de uma fecundação diferente. Cada um é fruto de uma combinação genética diferente, certo? Então nesse caso aí também serão diferentes. Professor, tem como acontecer os 2 tipos de gêmeos na gestação só? Tem, certo? Não é tão comum, mas pode ter. Ou seja, vamos supor que a pessoa sofre uma poliovulação, né? Ela libera 2 óvulos, e aí cada um desses óvulos é fecundado por um espermatozoide, certo? E aí o que acontece? Vai formar os 2 zigotos, eles vão começar a sofrer as clivagens, ou seja, formar novas células, e aí o que é que pode acontecer? Uma dessas massas celulares pode se dividir em 2, certo? Então o que é que vai acontecer? Essa massa celular que se divide em 2 vai formar 2 indivíduos idênticos, porque eles são frutos do mesmo zigoto, da mesma fecundação. Então vai gerar gêmeos idênticos. E a outra massa que não se dividiu vai formar um outro indivíduo. Então nesse caso aí, você teria trigêmeos, sendo 2 idênticos, monozigóticos, né? Univitelinos, e o outro gêmeo que seria bivitelínico, não, ou dizigótico, né? Ou não idêntico. Então você teria 2 idênticos que viriam do mesmo zigoto, e o terceirozinho não idêntico porque ele vem de um outro zigoto. Então você teria os 2 tipos de gestação ao mesmo tempo: a gestação univitelínica e a gestação bivitelínica, certo? Ou dizigótica ou não idêntica, certo? Pode acontecer isso. Outro caso que é raro, mas também que não é impossível de acontecer, é o caso das pessoas terem gêmeos de pais diferentes. Como é que acontece isso? Gêmeos de pais diferentes, no caso de pai diferente, certo?
Um é filho de um pai e o outro é filho de outro pai, obviamente da mesma mãe, certo? Professor, como é que pode acontecer isso? A pessoa teve múltiplos parceiros sexuais, né? Ou seja, ela teve relações sexuais, não necessariamente de uma vez, né? Mas assim, num período fértil, aquela pessoa ela teve relações sexuais sem método contraceptivo com mais de uma pessoa, certo? Então com pessoas, vamos supor, com dois homens diferentes, certo? E não usou nenhum método contraceptivo. Isso no mesmo período fértil dela, certo? No mesmo ciclo. E aí pode acontecer no caso dela ter uma poliovulação, né? Ou seja, ela liberar mais de um óvulo. No caso, vamos supor, ela libera 2 óvulos naquela ovulação dela. Aí como ela teve relações sexuais com 2 homens diferentes, certo? Sem nenhum método contraceptivo. O que é que pode acontecer? Cada um dos óvulos liberados durante essa poliovulação pode ser que ela seja fecundada por espermatozoides de homens diferentes. Então um óvulo pode ser fecundado por espermatozoide do primeiro homem, ela teve relação sexual, e o segundo óvulo pode ser fecundado pelo espermatozoide do outro homem que ela teve relação sexual. Então nesse caso vai acontecer o que? 2 fecundações, certo? Vão formar gêmeos diferentes, só que o que vai acontecer? Cada um veio de espermatozoide de um homem diferente. Então vai acontecer o que? Que eles são gêmeos, aqueles indivíduos vão gerar gêmeos, ou seja, são 2 indivíduos se formando numa mesma gestação, certo? Eles vão ter a mesma mãe, obviamente, né? Só que nesse caso, né? Obviamente nesse caso, só que eles os pais deles serão diferentes, certo? Por que os pais deles serão diferentes? Porque um óvulo foi fecundado por um espermatozoide e o outro óvulo foi fecundado pelo espermatozoide do outro homem. Então eles vão ter a mesma mãe, porque vão herdar o material genético da mãe, né? Mas eles vão ter pais diferentes, porque eles vão herdar o material genético dos outros homens distintos. Professor, isso é um caso comum? Não, isso é um caso, não é possível de acontecer, mas ele é um caso raro porque tem que ser uma combinação de fatores muito grande, né? Ou seja, a pessoa naquele período fértil, naqueles 7 dias mais ou menos, né? 5 a 7 dias, né? De período fértil, aquela pessoa ela teve que ter sofrido uma poliovulação e ela teve que ter tido relações sexuais sem nenhum método contraceptivo com mais de uma pessoa, certo? E mais de uma pessoa nesse curto período de 5 a 7 dias, né? Então aí sem nenhum tipo de cuidado. Então é uma série de eventos mais raros, mas que não é impossível, né? Isso pode acontecer. Se vocês pesquisarem na internet, vocês encontram casos como esse, certo? Da pessoa ter indivíduos que são gêmeos e os pais são diferentes, certo? Então esses são os processos em que pode acontecer os gêmeos. Os gêmeos univitelinos, ou seja, frutos de uma mesma fecundação, que aí pode ser 2 gêmeos, 3 gêmeos, 4 gêmeos, dependendo de quantas massas celulares vão se formar a partir do zigoto, certo? Da separação. E a gente pode ter os gêmeos bivitelinos ou dizigóticos ou gêmeos não idênticos. Esses são frutos de fecundações diferentes, ou seja, a pessoa libera mais de um óvulo na gestação, ela libera mais de um óvulo na ovulação, e esses óvulos eles são fecundados por espermatozoides diferentes. Então cada fecundação vai formar um zigoto diferente, com material genético diferente, e vai formar um indivíduo diferente, chamado de gêmeos porque eles são frutos da mesma gestação. Eles são frutos do mesmo processo e do mesmo processo gestacional, certo? Da mesma gestação, beleza? Então esses são os 2 tipos de gêmeos. Como eu expliquei, pode acontecer os 2 casos de gêmeos ao mesmo tempo, certo? Então você pode ter ao mesmo tempo gêmeos idênticos e gêmeos não idênticos. Aí vai depender, vai ter que ter primeiro um caso de poliovulação, ou seja, a formação inicial de gêmeos não idênticos, para a partir de um desses gêmeos não idênticos a gente ter a separação da massa celular para se formar um gêmeo idêntico. Então não tem como, por exemplo, formar gêmeos idênticos, não tem como formar gêmeos idênticos e não idênticos em um caso de que só tenha a liberação de um óvulo. Nesse caso não tem como. Nesse caso, se a pessoa só liberou um óvulo, nesse caso todos os gêmeos serão idênticos, certo? Quando a pessoa libera mais de um óvulo, ela pode formar gêmeos, ela forma, né, gêmeos não idênticos e pode formar ao mesmo tempo gêmeos idênticos se tiver aquela separação.
Então pode acontecer nesse caso, só nesse caso ao mesmo tempo, ou seja, você só pode ter os dois casos de gêmeos se a pessoa teve uma poliovulação, certo? Se ela liberou mais de um óvulo. No caso da liberação de um único óvulo, não tem como formar os dois tipos de gêmeo. Nesse caso, exclusivamente, só pode formar os gêmeos idênticos, certo? Espero que vocês tenham entendido esse processo de formação dos gêmeos. Para não ficar muito, para essa aula não ficar excessivamente longa, eu vou deixar a parte dos anexos embrionários para a próxima videoaula. Então, na próxima videoaula eu falo sobre os anexos embrionários, falo sobre, né, a placenta, o cordão umbilical, falo sobre o processo de desenvolvimento da gestação, as principais etapas, o que vai acontecendo ao longo do processo do desenvolvimento da gestação, né, do desenvolvimento do feto. Aí falo lá do parto e amamentação, certo? Qualquer dúvida, vocês me mandem as dúvidas pelo e-mail, pelo Instagram. Também tem o e-mail lá da plataforma da escola, que vocês também podem mandar suas dúvidas para aquele e-mail da plataforma, que é Luciano, que gera-se a plataforma, ele me encaminha. Ou seja, vocês podem entrar em contato, não deixem de entrar em contato com todas as formas possíveis, certo? O Instagram, meu e-mail e o e-mail da plataforma da escola, certo? Se cuide, fique bem, lave as mãos e até a próxima videoaula. Espero que a gente se encontre agora só provavelmente em junho. Um abraço. Tchau.